Muito bem, boa tarde, amigos. Boa terça-feira a todos. Uma semana que começa tensa, principalmente para o Ipiranga, que precisa mais do que nunca dar a volta por cima. O sonho do acesso à Série B do Campeonato Brasileiro segue vivo mais do que nunca. Foi a primeira partida de 6. Restam ainda mais 5 jogos que serão desafiadores, não tenho dúvida disso, mas mais 15 pontos em disputa. Clima de tensão não apenas para os lados do Colosso da Lagoa, aqui em Erechim, como também em Porto Alegre, porque o Grêmio vive uma prova de fogo. O jogo da quarta-feira, amanhã, que acontece na Arena contra o Cuiabá, pode ser decisivo para uma ruptura no trabalho do técnico Luiz Felipe Scolari, bem como também do departamento de futebol gremista, que é comandado pela figura do senhor Marcos Herrmann. O Internacional, que mesmo com a derrota para o Atlético Mineiro, fica com aqueles ares de que poderíamos ter ido além. O Diego Aguirre, no segundo tempo, optou por não fazer nenhuma modificação. Será que a derrota fica nas costas dele? Pois bem, na coletiva ele disse: tive a sensação de que poderíamos ter ganhado de qualquer equipe, que poderíamos ganhar de qualquer equipe. Foi otimista, preferiu ver o lado mais cheio do copo do time do Internacional, que permanece na 7ª colocação. Bom, vamos começar falando sobre o Ipiranga, porque o Ipiranga tem um jogo no próximo sábado contra o Novo Horizontino, um jogo que pode sim ser um jogo para dar a volta por cima no estádio Jorge Ismael de Biase, estádio Jorjão, Novo Horizonte, São Paulo. O Ipiranga realizou 2 partidas contra esse mesmo Novo Horizontino. Quando foi para lá, em São Paulo, no jogo do retorno, perdeu, foi derrotado, já estava classificado, as 2 equipes já classificadas, e o Ipiranga acabou sofrendo um gol de bola parada, num toque que veio bem próximo ali na marca da grande área, batida sem nenhuma chance de defesa para o goleiro David, ficou nesse 1-0, o Novo Horizontino foi pressionado, por pouco não tomou o gol de empate, então o jogo em que o Ipiranga fez em São Paulo foi muito equilibrado, e o jogo aqui em Erechim o Ipiranga venceu por 3-2, 50% para cada lado. Agora tem um fator que ele é muito impactante nesse confronto, porque o Ipiranga perdeu para Tombense, mas teve um desempenho extraordinário. No primeiro tempo em que o Ipiranga, eu contei as chances que o Ipiranga teve ofensivamente, foram uns 15 chances. 3 gols que beiram inacreditável o Ipiranga ter perdido. Até no segundo tempo também teve uma chance de gol perdida. E o time do Novo Horizontino, para quem não sabe, que está por fora do Campeonato Brasileiro Série C, dessa fase compreendida pelo quadrangular final, o Novo Horizontino tomou uma paulada de 5-0 para o time do Manaus. Inacreditável. Então, os 2 times se enfrentam em busca de uma recuperação, porque senão, Manaus e Tombense, ambos com 3 pontos, que se enfrentam nessa próxima rodada, algum deles deve destoar. Para não deixar ninguém avançar, ou o Ipiranga ou o Novo Horizontino precisa vencer. O técnico Júnior Rocha fez uma avaliação da partida do último sábado e também analisou os pontos positivos do Ipiranga, o que dá, no entendimento dele, a condição de ir, mesmo fora de casa, em busca de 3 pontos no próximo sábado em Novo Horizonte. Vamos ouvi-lo. Esse jogo contra a Tombense aí foi um jogo em que a gente dominou a maior parte do jogo, em todos os aspectos, técnico, tático e físico. Fizemos um primeiro tempo praticamente perfeito, criando as maiores oportunidades de gol. Na verdade, eles não tiveram nenhuma chance no primeiro tempo, e nós tivemos no mínimo 5. E infelizmente a bola não teimou em não entrar, não tivemos competência, enfim. Alguns aspectos aí que faz com que às vezes a gente não conclua as jogadas em gols. Mas em termos assim, comprometimento dos atletas, intensidade, organização, a gente fez um jogo bem completo. E a única chance que eles tiveram aí sim no segundo tempo, eles conseguiram, com muita competência, com qualidade, finalizar essa jogada em gol, acabando em gol, E aí, segundo tempo, após as trocas, nós ficamos um pouco não digo nervoso, mas a gente se precipitou em algumas tomadas de decisões, erramos mais do que o normal, que a gente vinha errando, a gente erra pouco,
Tivemos o domínio da partida também, de novo, tivemos nossas oportunidades, mas não fomos felizes. E o jogo às vezes se resume no placar final, né? Mas, cara, como pós-jogo ressaltei e elogiei bastante a postura, né, a entrega. E vamos nos preparar essa semana para o próximo confronto, que é contra o Novo Horizontino fora de casa. Não podemos de hipótese nenhuma, né, achar que estamos fora da briga, pelo contrário, são 15 pontos em disputa ainda. E vamos nos preparar à altura da competição. Ficaram as melhores 8 equipes aí de toda a Série C, 12 já ficaram de fora. E nós estamos entre as 8, por mérito nosso, pela evolução de todos os atletas aí durante a competição, durante o ano. E nós estamos bem focados no objetivo aí, que é sim brigar pelo acesso até o final. Muito bem, tá aí a palavra do técnico Júnior Rocha, que falou até num primeiro tempo perfeito. Eu não sei se eu usaria esse termo, mas foi um primeiro tempo realmente em que o Ipiranga envolveu o Novo Horizontino, não, perdão, a Tombense, equipe de Tombos de Minas Gerais. Eu imagino até que o Ipiranga tenha condições de ir em Tombos e vencer o time da Tombense. Tem sido uma pedra no sapato do Ipiranga, eu falava isso antes do início do quadrangular. Eu dizia, olha, eu acho que a Tombense não tem uma qualidade muito grande, não é um time que o Ipiranga tenha que temer. Mas o jogo, mesmo jogando fora de casa, também se fica com uma estratégia muito bem definida. No primeiro tempo se defendeu da forma como pôde, o goleiro também teve 2 intervenções extraordinárias, uma delas uma batida do Diogo Sodré, que ele faz uma defesa de mão trocada, e no segundo tempo faz o gol e fecha a casinha. Méritos para Tombense. O preparador físico, que é um dos grandes responsáveis por deixar o time do Ipiranga com totais condições de uma reversão, sem nenhum problema grave de lesão, falou também. Vamos ouvir o que disse Alexandre Andrés. Cara, é difícil perder em casa, não é uma situação fácil, é uma situação que incomoda, ela é desgastante, mas nada está perdido, é o primeiro jogo de 6, então restam mais 5. Tem que lembrar nesse momento que o ano passado Vila Nova perdeu a primeira rodada também, acabou sendo campeão da competição. Os atletas sabem que os percalços vão acontecer, é uma competição extremamente difícil e é assim mesmo, né? A Série C, como não poderia deixar de ser, ela tem os seus reveses. E agora é focar no Novo Horizontino, trabalhar forte como eles vêm trabalhando. E como nós tivemos aqui performance, né? E acabamos pecando um pouquinho no resultado, a gente sabe que a gente pode daqui a pouco ter performance novamente lá em Novo Horizonte e sair com o resultado de lá. Não tem nada perdido e a gente segue aí lutando pelo acesso. Até as palavras do Ali Andrés. Olha, tanto o preparador físico como também o técnico do Ipiranga, eles vão de encontro no discurso. Eles falam muito sobre uma derrota dolorida, uma derrota realmente que impacta, porque tu faz a tua primeira partida num quadrangular, jogando em casa, e tu sai com o revés do marcador, de fato isso é impactante. Lembrando que nós temos 3 partidas, né? Uma delas já se foi, que era contra a Tombense. Agora tem o jogo contra o Manaus e o jogo contra o Novo Horizontino, em casa, no Colosso da Lagoa. E fica aquela pressão, conforme as rodadas vão passando e os 3 pontos, mesmo que o desempenho tenha sido convincente, se os pontos eles não são somados, isso dificulta muito e a pressão é muito grande. Eu cheguei a escutar alguns comentários no jogo no sábado, em que, porque o Ipiranga sempre chega nessa fase decisiva e os caras se borram, né? Eu confesso que me incomoda um pouco, porque o Ipiranga não está sempre disputando essas competições, principalmente jogando um jogo competitivo, né, em alto nível. O Ipiranga está recém no seu 3º ano. É bem verdade que é seu 3º ano consecutivo, no ano passado teve alguns problemas, mas é um ano em que o Ipiranga, mais uma vez, está entre as melhores equipes da competição. E acho que isso tem que ser louvado, tem que ser admirado pela torcida do Ipiranga, que precisa ter um pouquinho mais de compreensão com o que vem sendo desenvolvido no trabalho desse ano, e isso também reflete, aqui me perdoem alguns torcedores do Ipiranga, um desconhecimento do que é feito no Colosso da Lagoa e das partidas onde o Ipiranga atuou. Sempre que o Ipiranga jogava em casa, joga com essa postura. O Ipiranga não é um time de dar lançamento para a área, cruzamento sem nenhuma objetividade, é um time que costuma construir as suas jogadas a partir do meio campo. Foi assim, talvez tenha faltado realmente um pouco de ousadia,
algo diferente na segunda etapa depois que tomou o gol. Foi um time meio que passivo depois que tomou 1-0 para Tombense. Mas eu acredito que o Ipiranga, fora de casa, tenha totais condições. O Ipiranga nunca esteve tão vivo, e eu vou de encontro ao que diz a direção, para conseguir esse acesso. Quem falou também foi Antônio Luiz Dalprá, que hoje exerce o cargo de vice-presidente da Federação Gaúcha de Futebol, mas que já esteve no comando do Ipiranga da direção. Já foi presidente, hoje se encontra na situação de ex-presidente, e falou também analisando não só essa temporada, como também a temporada 2020, e falou um pouco sobre essa partida de Ipiranga e Tombense. Mais uma vez, o Ipiranga chega entre os 4 finalistas do seu grupo na Série C. No ano passado, ano de 2020, eu entendo que foi o melhor grupo, o melhor time que o Ipiranga montou nos últimos anos, que tinha todas as condições de alcançar o objetivo de subir para a Série B. E digo mais, fez a sua parte, ganhou o que tinha que ganhar, mas infelizmente no último jogo, na última rodada, houve uma situação no mínimo difícil de explicar entre Londrina e Remo, de que um jogador entrou aos 43 minutos do segundo tempo e fez um gol contra, de modo que esse gol contra tirou o Ipiranga da Série B. Como disse, era uma equipe muito forte, tanto que daquela equipe 5 ou 6 jogadores saíram para equipes de grupo maior, de grupo de Série B. Esse ano o Ipiranga, com dificuldade, remontou a equipe e mais uma vez se encontra entre os 4 melhores do seu grupo. Iniciou jogando bem essa partida contra o Tombense, eu assisti o jogo, fez um bom primeiro tempo, infelizmente não fez o gol. Segundo tempo caiu de rendimento e infelizmente acabou perdendo a partida. Acho que tem todas as condições de se recuperar. Joga agora no próximo final de semana com o Novo Horizontino, é uma grande equipe, mas o Ipiranga tem todas as condições sim de voltar a vencer e de buscar este ano a classificação para a Série B, que é importantíssimo para a cidade de Erechim, para a região do Alto Uruguai, para o clube dar um passo maior que já está merecendo nessa direção fantástica que vem fazendo o Adilson Stankiewicz com a sua diretoria. Essa é a minha opinião. Uma boa tarde. Muito bem, tá aí então o Antônio Luiz Dalprá. Ele falou bastante sobre essa comparação, né? Na temporada 2020 o Ipiranga tinha um time realmente muito qualificado, um técnico que eu gostava bastante, o Paulo Henrique Marques, né? Que tem toda aquela história, que nós sempre voltamos àquela mesma história da saída conturbada do Paulo Henrique Marques, saiu, pediu demissão, a direção não soube lidar com a questão do Paulo Henrique Marques, tem alguns jogos emblemáticos aí, toda aquela história, e mesmo assim o Ipiranga chegou no final ali, por um azar do destino, eu coloco como assim, um azar do destino, ou se foi roubado, fica a cargo da torcida dizer isso, fazer esse juízo de valor. O fato é que o Ipiranga esteve no ano passado com um time realmente que tinha personagens, qualidades individuais, Reinaldo, Gia Silva, jogadores que estavam muito afirmados, com algum tempo já. O Gia Silva, por exemplo, vinha para a sua segunda temporada consecutiva aqui no Ipiranga, já conhecia a casa, era um jogador que trabalhou com alguns outros treinadores, outras comissões técnicas e se adaptava muito bem. Tanto é que com o Júnior Rocha, ele teve o seu boom na carreira, agora está disputando junto com o Sampaio Correia e faz um Campeonato Brasileiro Série B, depois que saiu daqui do Ipiranga nessa temporada também, faz uma Série B que nos evidencia que o jogador não é porque ele está aqui disputando a terceira divisão que ele é pior ou ele é inferior àqueles que estão na Série B. O que passa é que, de fato, nós estamos falando de um campeonato brasileiro Série B com camisas muito pesadas, com equipes de grande investimento, o segundo escalão do futebol brasileiro, mas que realmente tem atletas que são muito qualificados e a Série C também apresenta esses atletas. Tanto é que o Ipiranga teve 5 perdas e se reestruturou. É isso que fala o Antônio Luiz Dalprá. Concordo com a maioria das coisas que ele falou. Acho que o Ipiranga coletivamente tem chance sim para ir em busca desse acesso. Não vai ser fácil. Por exemplo, se o Ipiranga chega a perder contra o Novo Horizontino, em 2 jogos não somar nenhum ponto, acho que daí sim fica difícil. Vai ter que ir para Novo Horizonte para somar um pontinho. E um pontinho nas condições que se apresenta o campeonato tão equilibrado,
é algo que está dentro de um contexto, está dentro de um contexto. O Vila Nova, que o professor Alexandre Andrés falou, tropeçou na primeira partida e depois foi campeão do Brasileiro Série C. E aquilo que eu falei durante toda essa campanha, eu não vou ser ignorante de dizer o contrário. O Ipiranga tem um time que, pelo que vem sendo apresentado, tem condições de ir em busca de um título. Vai ser difícil? Vai, mas está tudo muito aberto, muito indefinido, e vai ser rodada a rodada para nós sabermos quem serão os 4 coroados, 2 do grupo do Ipiranga, que ano que vem estarão disputando entre os 40 melhores times na elite do futebol nacional. Muito bem, gurizada, vamos falar sobre a seleção brasileira, porque para quem gosta da seleção, tem uma onda aí de pessoas que não gostam muito da seleção, tem data FIFA nessa semana. O Grêmio e também o Internacional com alguns desfalques, não só o Inter pela convocação do Edenilson, né, a segunda convocação do Edenilson, como também o Grêmio com o Borja. Imagino até que o Palácios deva ter sido convocado para essa rodada de eliminatórias. Bom, o Palácios também não está jogando pelo lado do Inter, né? Ele nem chegou a ser relacionado no último jogo em Minas Gerais. O Alexandro, que é o lateral direito, ele que veio substituindo nessa troca de gerações o Daniel Alves, ele falou sobre essa preparação em 3 compromissos que o Brasil vai ter. Na próxima quinta-feira, no dia 7 dessa semana, enfrenta a Venezuela, depois tem o jogo contra a Colômbia e o Uruguai. E o Alexandro falou em entrevista coletiva, vamos ouvir um pouco o que falou o lateral direito da seleção. Boa tarde. Bem, nós estamos já bem acostumados, né, com toda essa logística. Obviamente é sempre um pouco desgastante em questão de viagem e tudo mais, porém faz parte do jogo, faz parte das eliminatórias e tenho certeza que todos os jogadores que estão aqui já estão bem acostumados com tudo isso. É sempre importante ter o máximo de tempo com o grupo para, enfim, cada vez mais poder acrescentar nos trabalhos, a cada vez mais poder se entrosar. E a volta dos jogadores que atuam na Premier League, enfim, tenho certeza que vem para fortalecer a seleção brasileira. Eu acho que com a presença deles, tenho certeza que o grupo possa se tornar completo, porque assim podemos ter eles, mas também como podemos ter todos os jogadores de todos os campeonatos. E, enfim, fico feliz que eles estão tornando com a gente. Falando já do Renan Lodge, acho ele um excelente jogador, um excelente profissional. Tenho certeza que ele tem todas as qualidades de estar aqui com a gente. Em questão desse carimbo pro Qatar, eu acho que ainda tem muito chão pela frente. Tenho que pensar a cada treino, pensar a cada jogo. Tem aí o Arana também que está vindo forte, que está vindo muito bem. Então acho que a concorrência está grande aí pela lateral esquerda também. Bem, a Venezuela, independentemente onde eles estão na classifica hoje, é uma seleção que sempre jogou duro, que tem suas qualidades. Respeitamos seja aquele que está em último, aquele que está na ponta da tabela. Eu acho que o respeito é igual. Então tenho certeza que o nosso pensamento vai ser igual a todos os outros jogos e vamos procurar fazer o nosso máximo. Muito bem, tá aí o Alexandro, né? Quando se fala em seleção brasileira, o pessoal com certeza vem com críticas ao trabalho do Tite. Eu já vou falar em relação à dupla Grenal, porque o impacto de uma ausência do Edenilson, ele realmente é significativo, e mais até do que o Borja lá do lado do Grêmio, porque o Borja nem tem tocado na bola, né? O Grêmio cria tão pouco que o Borja não joga, ele teve até um problema de lesão, o Borja, acho que o Vidia Sante também foi convocado, mas essa é outra discussão. Para falar do trabalho do Tite, rapidamente, porque tem jogos contra Venezuela, Colômbia, Uruguai. É sempre bom lembrar, né, que a Colômbia, em 2014, fez uma Copa realmente muito regular. É um time que, nesses últimos anos, tradicionalmente, a Colômbia traz perigo para o Brasil. E eu não imagino um jogo fácil contra a Colômbia. Contra a Venezuela, sim. Brasil-Uruguai vai ser um clássico, né, das Américas. E aquilo que todo mundo fala, que o pontapé inicial da Copa do Mundo, ele
é dado nas eliminatórias. A Copa do Mundo já vai começar em 2022, no segundo semestre de 2022, novembro, vai ser um pouco mais estendido para a Copa que acontece no Catar. E nas eliminatórias o Brasil não só é líder, como faz em números uma trajetória nessas eliminatórias que chegou a igualar a seleção de 70. Então se fala muito do Tite, e é bom trazer um comparativo para a seleção pré-Tite, né? Um período antes do Tite, com um trabalho do Dunga que teve inúmeros tropeços, um Brasil que não se encontrava, com aquela eliminação que foi caótica, todo mundo lembra, né? Que foi emblemática para a história do futebol brasileiro e também do futebol mundial, a eliminação da Copa do Mundo de 2014, que escancarou, né? Será que o que nós estamos fazendo aqui no futebol brasileiro, ele está indo num caminho certo? Quando desde 2002 o último time da América do Sul, da América, a ganhar uma competição a nível intercontinental, a nível mundial, foi a seleção de 2002 do Felipão. E desde então se passaram 19 anos, vamos para 20 anos, e nenhuma outra seleção conseguiu repetir. O mais próximo foi a Alemanha e a Argentina, né? A Argentina em 2014, que ficou com vice-campeonato no Brasil. Então, o que foi escancarado depois da eliminação em 2014 fez nós caminharmos para uma evolução. Depois o Dunga tropeçou e o Brasil do Tite, por mais que tenha perdido para uma Bélgica que era uma geração belga com Hazard, com Courtois, Lukaku, uma seleção de ter brilho nos olhos mesmo, uma seleção que podia ter brigado até pelo título, né? Ficou no meio do caminho. O Tite, ele deixa alguns problemas, ele nos mostra que sim, tem alguns problemas. E é bom pegar o trabalho do Tite e comparar com o que o Tite fez no início, lá em 2018, e o que ele conseguiu evoluir até agora. Porque todo mundo sabe que eu sou um defensor do trabalho do Tite, mas será que nós não poderíamos arrancar um pouco a mais da seleção brasileira nesse momento? O que tem produzido a seleção? Aquele jogo contra o Chile, né? Há pouco tempo atrás, com o Brasil tendo dificuldades. A dupla que se acertou, o Paquetá, o Neymar, o Casemiro. E qual que é o outro jogador da criação da seleção brasileira? Sabe, o Edenilson chega aí como um coadjuvante, mas que possa ganhar espaço. Eu não sei, eu fico na dúvida. Esses 3 jogos vão dizer alguma coisa para nós em relação ao trabalho do Tite. Vamos falar sobre dupla Grenal, mas antes disso, já que nós mencionamos em relação à Federação Gaúcha de Futebol, Antônio Luiz Dalprá, que hoje em exercício, vice-presidente da federação, pela 2ª divisão do Campeonato Gaúcho, divisão de acesso, né? Não era nem a 1ª divisão, nós tivemos cenas lamentáveis do árbitro da partida, que acabou sofrendo uma pancada ali, um negócio assim que me pasma aos olhos, você está vendo na imagem ali, me grita aos olhos, são cenas realmente lamentáveis. O árbitro que estava apitando essa partida recebeu uma pancada no jogador na 2ª divisão, William Ribeiro, né, o jogador nem volta a jogar mais futebol depois dessa atitude. E como é lamentável, né, a situação dos árbitros que apitam, porque a 2ª divisão, convenhamos, né, nós acompanhamos o Ipiranga há algum tempo na divisão de acesso, na 1ª divisão beira ali o campeonato amador, né, na 1ª divisão estou falando. Então imagine na 2ª, e o árbitro, para quem não sabe, né, é uma discussão antiga já no futebol, a arbitragem ela não é profissionalizada, ou seja, o árbitro que está apitando uma partida da 2ª divisão do Campeonato Gaúcho, como nós estamos vendo ali, ele exerce outra função, advogado, médico, normalmente não são profissões dentro de um nível, que dentro de um nível social de tanto prestígio, né? E a arbitragem, há muito esforço, vai fazer um trabalho que é secundário, sim, para apitar uma partida, e tem uma agressão dessas que me faz pensar em que caminho nós estamos levando o Campeonato Gaúcho. Porque é uma discussão antiga já, eu insisto em dizer, do que tem se tornado o Campeonato Gaúcho até na 1ª divisão. Com o Grêmio Internacional disputando, Ipiranga até mesmo, o campeonato estadual, que historicamente sempre foi algo que culturalmente foi muito admirado pelo futebol, mas que hoje em dia está numa decadência, e aí as imagens mostram, não quero generalizar, mas as imagens mostram o nível baixíssimo
que nós estamos colocando nossas equipes, os nossos atletas, essa é um em 100, eu não vou generalizar, longe disso, mas fica lamentável, não tenho dúvida nenhuma, e hoje, bem ou mal ali, o árbitro saiu do hospital ali, vi uma notícia, o árbitro saindo do hospital com a situação clínica que, pelo menos, não o levou para algo mais grave. Fica as nossas lamentações, realmente, porque foi lamentável, foi crítico. É uma coisa que não pode se repetir. É uma pena nós estarmos vendo essas imagens. A dupla Grenal volta a jogar amanhã. Também o Atlântico que joga sua última partida contra o Horizontina amanhã, encerra a fase classificatória. O Atlântico que vai em busca de uma campanha histórica. Até o momento é histórica. O Atlântico, em 17 jogos, venceu 16, empatou apenas 1. Na estreia contra esse mesmo adversário que vem até Erechim, no Caldeirão do Galo, amanhã. Nós vamos falar mais sobre isso no programa Virando o Jogo da quarta-feira. E Grêmio Internacional, rapidamente o Grêmio passa por uma situação de pressão. Uma reunião aconteceu ontem na arena do Conselho de Administração do Grêmio, que deram uma prova de fogo, uma prova final, eu diria. É tudo ou nada para o trabalho do Felipão, o trabalho da comissão técnica e também do vice de futebol Marcos Herman. No jogo, com o retorno do público, e fica escancarado, é evidente que a torcida do Grêmio, ela tem um descontentamento, um desconforto muito grande com uma figura, com um personagem, que se chama Marcos Herman. E eu acho legítimo que a torcida peça um afastamento do vice-presidente, atual vice-presidente de futebol e também vice-presidente de administração do Grêmio. Pedem um afastamento, que eu acho que seria mais simbólico do que efetivo mesmo, trocar o Marcos Herman. Não acho que ele seja o principal culpado do problema em que o Grêmio está enfrentando, e do Felipão. Agora resta saber se isso de fato vai acontecer. Nós estamos trabalhando na hipótese do Grêmio não superar o Cuiabá. O jogo que acontece na quarta-feira, amanhã, Grêmio e Cuiabá. Se o Grêmio não conseguir superar o Cuiabá, ou seja, tem uma derrota ou um empate, nós podemos ter uma ruptura no trabalho da comissão técnica, que hoje é comandada pelo senhor Luiz Felipe Scolari. Se ele vai pedir demissão ou vai ser demitido, fica aí a dúvida, porque se o Grêmio demitir o Felipão, não conseguirá, em termos legais do que diz o regulamento, nesse ano do Campeonato Brasileiro, da troca de treinadores. Já tinha contratado o Thiago Nunes, o demitiu, apenas um técnico é possível por temporada, e o Felipão, para conseguir trazer outro técnico, o Felipão teria que pedir demissão ou fazer um acordo, o que eu acho que é algo bem possível pela história do Felipão, a história que o Felipão tem com o Grêmio. Mas isso nós estamos trabalhando dentro da hipótese que o Grêmio perca ou empate contra o Cuiabá. Também há uma possibilidade da saída do Marcos Herman, que eu acho que é a mais plausível e a mais fácil de execução da direção do Grêmio, né? Até porque se tirar o Felipão, que técnico que vai colocar? O Campeonato Brasileiro agora ele começa a se encurtar o calendário, estamos chegando em mês de outubro, novembro, dezembro, começa a se encurtar, então temos jogos na quarta, no final de semana, no próximo final de semana o Grêmio enfrenta o Santos, que também é adversário direto ali na parte de baixo da tabela, então são problemas inúmeros para o lado do Grêmio. Enquanto o Internacional vive momentos um tanto quanto melhores, um tanto quanto até tranquilos. Perdeu para o Atlético Mineiro, mas o reflexo da partida é o Inter sendo superior ao líder do Campeonato Brasileiro, ao rico, ao milionário, ao time do investimento que é o Atlético Mineiro no primeiro tempo. Não conseguiu ter eficiência e acabou perdendo por 1-0. E acho que o Diego Aguirre ele preferiu olhar o lado bom, mas ele é culpado, sim. Se eu pudesse colocar um culpado para o Internacional ter fracassado contra o Atlético Mineiro, claro que analisando só o resultado, perder para o líder, está tudo dentro dos conformes. Mas o Inter tinha condições de vencer o jogo. Não venceu, o Diego Aguirre não quis trocar ninguém. Não sei também se daqui a pouco ele vai lá, faz 5 trocas, como ele tinha a possibilidade de fazer 5 trocas, o Inter não vai lá e toma 3-0 para o Atlético Mineiro. Então fica naquelas dúvidas da torcida. E quem será o substituto do Edenilson? Na quarta-feira, quando o Inter enfrenta o Ceará na Arena Castelão? Não sei, fica a dúvida. Bosquilha, mudança no sistema tático? Não sei. Quem sabe amanhã nós tenhamos uma resposta um pouco mais concreta. Um abraço para todo mundo que esteve nos acompanhando. Voltamos, programa Virando o Jogo
da quarta-feira. Abraço a todos, tchau!